Gravação só, acho que sim. Só a tela escura. Apareceu sim, que está começando a gravação. Ótimo. Todo mundo vendo a tela do sistema ligamentar? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos retomar, então, a nossa parte de anatomia. A gente já passou por toda a estrutura óssea, tá? Agora, nós vamos entrar na parte de sistema ligamentar. Vamos falar um pouquinho sobre os ligamentos da coluna lombar. Inicialmente aqui, na primeira imagem da esquerda para a direita, nós vamos ter o ligamento longitudinal anterior, ou também vocês podem encontrar como ligamento comum vertebral anterior, tá? Antes de falar um pouquinho sobre ele, qual é a função dos ligamentos? Alguém pode me responder? É dar estabilidade? Isso. E o que mais? Quando a gente tem um paciente que tem uma laxitude ligamentar, o que causa? Frouxidão ligamentar. Qual que é a consequência de uma frouxidão ligamentar? Instabilidade. Instabilidade ou movimentos excessivos, né? Então, a função dos ligamentos é manter a estabilidade, né, através da função proprioceptiva e também evitar movimentos excessivos. E aqui, no nosso caso, os movimentos excessivos da coluna lombar, tá? O primeiro ligamento, então, que a gente estava falando, nós temos o ligamento comum vertebral anterior, ou ligamento longitudinal anterior, que ele vai lá da base do crânio, tá, até o sacro. E ele vai ser o principal elemento estabilizador das vértebras. E o ligamento longitudinal anterior, ele tem uma característica de ser um ligamento muito forte. É comum a gente encontrar pacientes que apresentem hérnias anteriores? Vocês veem muito assim na prática clínica ou quando pegam exames, paciente com a presença de alguma hérnia nessa região anterior? É mais póstero-medial. Como? Fala, Deise. Mais póstero-medial. Isso aí. Mais comum, mais póstero-medial, póstero-lateral, né? É mais comum a gente ver. Raramente a gente encontra hérnias anteriores. E quando a gente encontra as hérnias anteriores, o paciente ele não vai ter sintomatologia. Por que não vai ter sintomatologia? O que vocês viram de específico lá que existe na porção posterior do disco? E as raízes nervosas fazendo a parte posterior. Isso. A parte anterior, ela não tem nervação, né? Então, raramente o paciente não vai sentir dor, né, nessa região anterior decorrente dessa parte nervosa, porque ela é ausente. E o ligamento longitudinal anterior, ele, durante os movimentos, por exemplo, de flexão, ele vai estar relaxado, tá? E durante os movimentos de extensão, ele vai se tensionar. Então, a função principal dele, nesse caso, é limitar as extensões excessivas, as hiperextensões. Próximo ligamento, nós vamos ter. Conseguem visualizar aqui? Ficou pequenininho nessa imagem, mas a gente falou dele lá atrás, tá? Que é esse aqui, que é o ligamento comum vertebral posterior ou ligamento longitudinal posterior. Ele vai estar localizado na parte anterior do canal vertebral e na parte posterior do corpo vertebral.
e ele vai fazer a parte ali, né, da parede anterior, então, do canal medular. O ligamento longitudinal posterior, como a gente já havia falado, ele é muito inervado, né? Então, hérnias, protusões que causem uma compressão, que acometam, né, essa região do nervo, do ligamento, podem gerar sintomatologia no paciente. Esse ligamento, ele vai se localizar, então, começando lá também na parte do crânio e vai adentrar até a parte do sacro, tá? Durante o movimento de extensão, né, esse ligamento ele vai estar frouxo e durante o movimento de flexão ele vai se tensionar. Então, a principal função dele aí nesse caso, além de conter, né, de proteger, fazer parte aí do canal medular, é de limitar os movimentos de hiperflexões da coluna lombar. Próximo ligamento, nós vamos ter um ligamento que também está localizado, né, na parte posterior ali da nossa vértebra lombar, da nossa coluna, que é o ligamento amarelo, tá? O ligamento amarelo, que é esse aqui, ó, a gente consegue ver uma pontinha aqui, outra aqui, ó. Ele recebe esse nome pela sua coloração, que é meio amarelada, tá? Ele vai estar localizado na parte posterior do canal vertebral e ele vai fazer a união das vértebras através das lâminas. Lembra que cada lâmina vai dar origem ao processo espinhoso e ele vai fazer a união dessas estruturas entre si. Vocês podem também encontrar na nomenclatura como ligamento flavo, tá? Vocês já ouviram falar nessa nomenclatura? Flavo ou amarelo, tá? Geralmente, o espessamento, né, desse ligamento pode ser uma das causas da estenose, às vezes, do canal medular, tá? Ter uma diminuição ali do canal medular e, consequentemente, ocasionar no paciente uma dor lombar. Uma dor lombar devido à compressão, né, tanto do saco dural, como também das raízes nervosas. Então, esses vão ser um dos maiores ligamentos que a gente vai encontrar aqui na coluna lombar, tá? E assim como o ligamento longitudinal posterior, o ligamento amarelo também vai limitar os movimentos de hiperflexão. Agora a gente entra nos pequenos ligamentos, tá? Esses pequenos ligamentos também vão ser muito importantes quando a gente pensar na parte de biomecânica da coluna. A gente já falou de um músculo que tem a mesma orientação, né, do ligamento que a gente está visualizando aqui nessa primeira imagem, que vai receber basicamente o mesmo nome, tá? Que é o ligamento intertransverso. E esse ligamento, ele vai de um processo transverso, tá? A outro. E ele tem a função de limitar as flexões laterais, tá? Então, aqui também é a mesma imagem, tá? Só que numa vista lateral desse ligamento. Na segunda imagem, a gente tem a visão. Lembra que eu dei o exemplo lá no comecinho da aula sobre o ligamento interespinhoso? Então, nessa imagem a gente consegue visualizar bem ele, tá? Vou pintar aqui de azulzinho, ó. O ligamento interespinhoso.
ele vai estar localizado entre as espinhosas da vértebra sub- e suprajacente, tá? E logo acima dele, em vermelho aqui, a gente vai ter um ligamento supraespinhoso, que foi o exemplo que eu dei para vocês lá, de quando a gente tem uma rigidez, né? Quando a gente tem uma perda da elasticidade desses ligamentos e uma rigidez vai levar, né, a uma alteração da mobilidade aí da vértebra, principalmente do arco posterior da vértebra. E o ligamento, tanto interespinhoso como supraespinhoso, ele vai limitar os movimentos de flexão da coluna lombar. Um próximo ligamento, que também é muito importante para a coluna lombar e faz a união, né, da pelve com a coluna lombar, é o ligamento ilho-lombar, né? O ligamento ilho-lombar, ele vai unir o sacro, o ilíaco com as vértebras lombares de L4 e L5, tá? Então, ele é um ligamento que vai sair do sacro, do ilíaco e vai se inserir aqui no processo transverso, tá? De L4 e L5. Agora faz a gente pensar um pouquinho, né, com relação a essas inserções. Eu pergunto para vocês, um paciente que possui, por exemplo, uma alteração do ilíaco, uma disfunção de ilíaco, e esse ilíaco roda posterior, o que ele pode fazer com esse ligamento aqui? Traciona um e relaxa o outro. Ele pode tensionar esse ligamento, correto? Tensionando esse ligamento, o que ele vai fazer com as minhas vértebras? É diminuir o espaço entre elas. Ou alterar a mecânica dela, né? De uma forma geral. Pode fazer uma rotação também das vértebras, né? Uma rotação das vértebras também, né? E aí, digamos que eu quero fazer um movimento para o lado oposto, eu não vou conseguir, por quê? Eu tenho um ilíaco que está em disfunção, que está alterando a mobilidade da minha coluna lombar baixa. E aí o meu paciente pode sentir dor por alteração mecânica ali dessa região através do ligamento ilho-lombar. Todos comigo? Sim. Ok. Sim. Então aqui a gente tem uma vista posterior dele e uma vista anterior do ligamento ilho-lombar. E agora eu pergunto para vocês, se eu tenho aqui a vértebra de L5 e aqui a vértebra de L4, se eu pensar numa listese de L4 sobre L5, ela pode interferir nesse meu ligamento? Ela pode causar danos nesse ligamento? Como, por exemplo, um esgarçamento ou até uma ruptura? Se eu tenho uma listese significativa? Sim. Sim, né? Em caso de listeses, a gente tem um aumento, né, da tensão nesse ligamento, com a possibilidade, como eu falei, de ruptura. E a gente sabe que esse nível de L4 e L5 é um nível que é mais comum, né? A gente encontrar essas listeses que podem ser ocasionadas, né? Uma listese ou por aumento da lordose lombar, ou, como eu falei lá atrás, também nós temos as escolioses, né, que podem vir acompanhadas de uma listese,
como também uma lesão desse ligamento. Né? Se eu tiver uma ruptura desse ligamento, eu posso ter uma listese da minha vértebra lombar. Geralmente, isso pode ser, né, alguma das causas de listese do meu paciente. Aí, logo aqui abaixo, né, que eu não assinalei aqui na imagem, mas que faz parte da articulação sacroiliaca, a gente tem esse ligamento grandão aqui, que é o ligamento sacroilíaco, que ele vai reforçar a articulação sacroilíaca, tá? E fora, isso que eu também não coloquei, a gente tem um músculo que é um músculo importante quando a gente pensa nas ciatalgias, na compressão do nervo ciático. Qual músculo que geralmente pode causar compressão do nervo ciático? Piriforme? O piriforme. Geralmente, quando o meu paciente tem uma ciatalgia, né, e não tem nenhuma alteração lá da saída do nervo ciático, nenhuma alteração, por exemplo, dos forames de conjugação, né, de toda a saída dele, eu posso ter aqui, ó, passando bem aqui, saindo do sacro, indo lá pro meu fêmur, o piriforme. E lembra que o ciático passa ali pelo piriforme, né? A gente tem até uma variação anatômica, que alguns dizem que ele passa por baixo, outros por cima, outros dizem entre as fibras. Podem alterar aí e comprimir esse nervo. Como também, se eu pensar na parte ligamentar, ligamento sacroilíaco e o ligamento aqui, que a gente chama de ligamento tuberoso ou sacrociático, se esses ligamentos estiverem espessados, né, se a gente tiver uma alteração desses ligamentos, eu posso ter um acometimento ali também do meu piriforme e, consequentemente, acometimento do meu ciático, tá? E gerando ali a sintomatologia do paciente. Aí o paciente vem pra gente com uma ressonância e falando assim, eu tenho uma hérnia. Apresento uma sintomatologia que é a irradiação da perna. Né? Minha perna irradia por causa da minha hérnia. Aí você vai lá, trata a região da hérnia do paciente, o paciente não melhora. Por quê? Porque a causa não está aqui, né? A causa não está na hérnia que ele apresenta ali a nível lombar. Mas, às vezes, um problema ligamentar, um espessamento ligamentar, ou, às vezes, uma alteração do piriforme, uma contratura do meu piriforme, pode estar gerando essa compressão. E durante a avaliação do meu paciente, é onde eu vou conseguir descobrir, né, onde está iniciando esse sintoma, né? Qual é a região que está acometendo, por exemplo, no caso de uma ciatalgia, o nervo ciático do meu paciente e gerando esse sintoma de irradiação. Então, aqui só mostrando mesmo que eu já expliquei para vocês. E a parte ligamentar, basicamente é essa. E eu pergunto para vocês, diante de tantos reforços ligamentares, a gente está vendo aqui um monte de ligamento na coluna, né? Ó, aqui a gente consegue ver os ligamentos intertransversos, a gente consegue ver o ligamento longitudinal anterior. Aqui atrás a gente consegue ver, ó, na imagem da esquerda, o ligamento supraespinhoso, né? A gente consegue ver o ligamento sacro, o ligamento iliolombar, perdão, o ligamento sacro ilíaco, né? Os ligamentos sacrociáticos, o sacro tuberoso,
Diante de tantos ligamentos, é comum a gente ter instabilidade nessa região, instabilidade articular? Sim, eu acho que sim. Sim, eu acho que destabiliza, né? Sim, ele estabiliza. E tudo vai depender de um grande contexto, né? Quando a gente pensa em genética, quando a gente pensa em idade, quando a gente pensa em hábitos, né? Tudo isso vai interferir nessa função ligamentar do meu paciente. Pode ser estável, como também não pode. A princípio, quando a gente vê esse monte de ligamento, a gente pensa que a coluna lombar deve ter uma ótima estabilidade. Realmente tem, né? Uma ótima estabilidade, porque a gente não tem só ligamentos aí que fazem isso, né? Nós temos outras estruturas, como, por exemplo, o sistema muscular, né? Que também o sistema muscular tem a função de dar estabilidade, como também gerar movimento. Antes da gente entrar no sistema muscular, alguma dúvida sobre a parte ligamentar? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem que volte em algum outro ponto que não ficou claro sobre a anatomia? Sim, eu tenho uma pergunta. Sim. O quanto uma artrodese pode afetar nessa parte ligamentar? Você pensa a nível local? Não somente a nível local, como a imagem anterior que você passou, a região sacroiliaca também. Uhum. Vamos pensar então em uma artrodese aqui. Vamos pensar em L3 e L4, né? Se eu tenho uma artrodese dessa região aqui, você pensa em uma artrodese mesmo cirúrgica, né? Se eu tenho uma artrodese dessa região, o que vai acontecer com as estruturas dessa região por falta de movimento? Você vai provocar uma hipermobilidade ou na região acima ou na região abaixo. Isso. Na região aqui, eu posso ter uma hipotrofia ligamentar, certo? Posso ter uma hipotrofia muscular, porque está em desuso. A gente vai ver logo ali à frente, quando a gente entrar em sistema muscular, os pequenos músculos que estão envolvidos aí nessa região, tá? Tipo, como os interespinhosos, intertransverso, transverso espinhoso. Como posso ter também, como você falou, uma hipermobilidade reacional, né? Tanto acima quanto abaixo. Por quê? Eu tenho uma área na minha coluna que ela não movimenta. Se essa área não movimenta e meu corpo está ali constantemente exigindo movimento, o que vai acontecer com as outras regiões? Vão ter que movimentar em excesso, né? Vão gerar áreas de hipermobilidade. Um exemplo que eu sempre dou, às vezes eu vou conversar com o meu paciente, a gente quer explicar, né, o que está acontecendo, porque às vezes o paciente vem para a gente assim, tem uma dor lombar, né? Minha lombar dói. E aí você avalia a lombar e você não acha nenhuma disfunção mecânica. Aí quando você vai avaliar a sacroiliaca dele, essa sacroiliaca, ela tá bloqueada. Tá? Aqui eu tô falando mais ainda de uma distância curta, de uma região para outra, da região sintomática para a região que está em disfunção. Mas isso pode acontecer, por exemplo, no pé. Meu paciente tem uma disfunção de pé que vai alterar de forma ascendente o posicionamento do meu membro inferior, que vai transmitir uma compensação para o meu ilíaco e, por exemplo, fazer com que meu ilíaco fique bloqueado. E isso gerar dor nessa região ou, quem sabe, meu ilíaco continuar movimentando e eu tenho dor aqui na lombar. Uma disfunção de pé
repercutindo de forma ascendente ao longo de todo o meu membro inferior, ilíaco, até chegar na minha coluna lombar. E aí a minha coluna lombar é mais suscetível e ela começa a apresentar dor. Aí você chega no paciente, avalia ele e começa a tratar o pé dele. Aí o paciente acha que você está ficando doido, né? Ele fala assim, não, mas a minha dor é na lombar, não é no pé. E aí, como que você faz para explicar isso para o paciente, né? Geralmente eu faço a seguinte analogia, eu falo assim, ó, imagina que você está no seu trabalho, né? E você tem uma determinada tarefa para executar. O seu chefe fala assim, ó, eu quero que você leia 100 páginas desse livro. Só que você pode dividir esse trabalho com o seu colega, tá? Então, você tem o colega 1 e o colega 2. Só que o seu colega 2 está com preguiça. E fala assim, não vou ler agora, não quero ler agora. Só que você tem que cumprir essa tarefa até determinado horário. Então, o que você vai fazer? Vai trabalhar dobrado. Você vai ter que correr, você vai ter que fazer o trabalho de 2 pessoas. E isso vai te deixar como? Muito cansado, muito exausto, muito estressado. E isso também a gente pode transferir para o nosso corpo, né? Estruturas ao redor que podem estar bloqueadas e gerar sintomatologia a nível lombar, como também uma artrodese da minha coluna lombar pode gerar sintomatologia a nível da minha sacroiliaca, a nível da minha coluna torácica, cervical, né, a nível da minha coluna sacral, ou até da minha coxa femoral, né, joelho. Então, vai ter diversas repercussões. E tudo vai, né, de acordo também com o histórico do paciente, com a rotina diária dele, com o esporte que ele pratica, com as solicitações que ele faz para o corpo dele. Respondida a sua pergunta? Sim e não. Eu vou explicar. Eu entendi tudo que você falou aí, mas eu queria saber, assim, o quanto que essa artrodese ela vai afetar mais diretamente a parte ligamentar nessas áreas. Porque a gente tem realmente uma parte que não está em movimento, que vai afetar outras áreas que não, que tem um movimento maior em função dessa hipomobilidade. Mas a parte ligamentar em si, que a gente acaba pensando muito em articulação, em termos de estrutura óssea, a gente acaba pensando muito em termos musculares. Mas especificamente na parte ligamentar, existe um peso também grande nessa hipomobilidade? Sim, porque o paciente ele pode apresentar dor, tá, de origem ligamentar, e por ser uma área que não movimenta, o ligamento ele vai estar hipotrofiado, ele vai perder a sua função, ele vai estar afetado. Tá? Só que a gente tem que pensar que, por exemplo, numa região de artrodese, a mecânica já está toda alterada, né? Não tem movimento na região. Então, aquela região ali não vai ser solicitada mais. É como se fosse, entre parênteses, uma região inativa. Né? Então, todas as estruturas vão entrar em disfunção por falta de uso. Seria isso, mais ou menos? Sim, seria isso, mais ou menos. Seria por esse caminho, que é o caminho que eu estou pensando em relação a um paciente que eu tenho, que fez uma artrodese, e 15 dias após a cirurgia, ele ficou 15 dias de novo no hospital em função de uma dor que nem a morfina dava jeito em relação para essa dor. Então, estou pensando na questão ligamentar, questão realmente do piriforme estar influenciado sobre essas questões dessa artrodese. Foi justamente nessa área que você exemplificou aí, só que ele pegou L3, 4 e 5. As artrodeses, elas são muito complicadas, né? Porque é uma área que está fixa e você não vai conseguir trabalhar aquela área ali. Né? E às vezes a gente não sabe, mas e se foi fixada uma área de hipomobilidade? Né? Se, por exemplo, ele fixou 3 vértebras, poderia ser uma disfunção de L2
gerando uma hipermobilidade de L3, L4. Só que nesse momento está tudo fixado. Então, é uma região que você não vai conseguir, né, trabalhar, mas você consegue trabalhar a parte tecidual, por exemplo, quando a gente vê as técnicas ligamentares. A gente vai ter técnicas para trabalhar o ligamento. Certo. Então, vai trabalhar ao redor aí dessa região, Sim. tá? Ok. Obrigada. Mais alguma questão, pessoal, sobre a parte ligamentar? Sim. Posso falar? Sim, pode, Você deu o exemplo do ilho lombar. Na rotação posterior do ilíaco, você tem uma tração de encurtamento, né? Essa tração de encurtamento vai acontecer só no ilho lombar inferior ou no superior também? Vai pegar, depende do vetor, mas ele pode acontecer nos dois, tá? Tanto se o ilíaco for posterior quanto o ilíaco for anterior. Tá? Dependendo da proporção, ele vai pegar os dois segmentos. Entendi. Tá? Podemos, então, dar continuidade. Agora a gente vai entrar no sistema muscular, tá? Sil, eu acho que a Mariana também tinha pedido para falar. Sim, pode falar. Pode abrir o áudio, gente. Às vezes eu não consigo ver o chat aqui de vocês. Não, na verdade era mais ou menos a dúvida da Daisy. Eu queria saber realmente como, se você tem uma área fixada, que é uma área que você não tem como alterar mais, como ficaria a nossa terapêutica junto ao paciente, para a gente melhorar essa região. Aí você já respondeu aí. Tá bom? Tá respondido, então. Tá, obrigada. Okay. Qualquer dúvida, gente, se vocês, se eu não responder, às vezes eu não consigo olhar o chat, vocês podem abrir o áudio, tá? Bom, então vamos lá. Sistema muscular. No sistema muscular, a gente vai dar início agora falando mais da parte anterior, tá? Do abdômen, da musculatura anterior. Fazendo parte ali da musculatura anterior, nós temos o músculo transverso do abdômen, que é um músculo que a gente hoje em dia, quem trabalha com pilates, trabalha muito ele, quem trabalha acho que com hipopressivo também, né? Trabalha muito essa parte da musculatura transversa do abdômen, né? Tem alguma imagem? Porque não tá aparecendo nada aqui para mim. Não? Agora foi. Agora foi. Aí ele tá com retraso aqui. Tá, então aqui a gente tem o músculo transverso do abdômen, tá? O músculo transverso do abdômen, ele é considerado uma musculatura estabilizadora. Ele vai ter lá as suas inserções, vai pegar aqui a região, né, da linha alba, vai pegar costelas, fáscia tóraco-lombar lá atrás, crista ilíaca e pubis. Então, se a gente pensar em qualquer alteração dessas estruturas aqui, né, ilíaco, fáscia, né, vértebras lombares, a gente pode ter uma alteração desse músculo. A função desse músculo, assim como todos os outros que a gente vai citar aqui, é de fazer a flexão anterior do tronco, tá? Quando nós falamos de forma bilateral, né? Quando a gente falar de forma unilateral, eles vão ter funções específicas, né? Na maioria das vezes de lateroflexões ou rotações unilaterais. Então, esse é o transverso do abdômen. Nós temos, logo na segunda imagem, o reto abdominal, tá? Que vai ter a sua origem aqui também nas costelas, nas últimas costelas, linha alba, inserção da linha alba e pubis. Passando o reto abdominal, nós temos o oblíquo interno, que basicamente tem a mesma relação, e depois o oblíquo externo. Todos esses músculos, como eu já falei, vão ter a função de fazer a flexão anterior do tronco. E agora, qual que é a importância, né, de saber dessas camadas, de saber a relação com as estruturas que ele tem, como, por exemplo, lá atrás, com as vértebras lombares, através da fáscia tóraco-lombar, com o meu ilíaco, né, ali através da inserção na crista, no pubis, e também a sua inserção aqui na linha alba. Quando a gente fala
disso aqui, né, das cicatrizes. Professora, rapidinho, qual que é o último músculo que você falou? Vou voltar aqui. Só um pouquinho. Oblíquo externo. Então, a gente tem o transverso do abdômen, reto abdominal, oblíquo interno e oblíquo externo. Tá? E agora eu pergunto para vocês, né? Quando a gente começa a adentrar um pouquinho nas cicatrizes, na ruptura, né? Às vezes dessas estruturas, né? Um corte nessas estruturas. Se a gente pensar nessa cicatriz aqui, e quando se trata das mulheres, a gente encontra em todas, né? Na maioria delas, já teve alguma cesárea. Ou também alguma esterectomia. Né? O que acontece quando eu tenho uma cicatriz? Como, por exemplo, se eu falar de uma cesárea, que faz um corte de todas as camadas ali, desde pele, fáscia, tecido gorduroso, muscular, peritônio parietal, peritônio visceral, né? E levo para fechar essas estruturas, em média, no caso da cesárea, de 70 a 75 pontos. Né? Eu formo aí um corte, né, das linhas, das fibras musculares, e pensando a esse nível, o que pode causar? Que sintomatologia pode gerar na minha paciente uma cicatriz nessa extensão? Pode ter uma fibrose ali. Uma fibrose. Se eu tenho uma fibrose, né, dessa região, uma perda da elasticidade, né, a cicatriz ali, ela perde um pouquinho, perde seus componentes, né, de elasticidade. O que vai gerar ali na minha paciente? Pode gerar restrição de movimento? Sim, por aderência, né? Diminuição da mobilidade tecidual local. E isso vai interferir tanto local quanto à distância, correto? Sim. A região, pensando nessa região aqui da pele, onde eu tenho uma cicatriz. Vocês já pegaram pacientes com dor lombar que apresentam cicatrizes abdominais? Vocês têm o hábito de avaliar a cicatriz desse paciente? Quem trabalha com dor lombar? Sim. Alguém já teve a experiência de tratar uma cicatriz numa dor lombar? Sim. Sim. E como que foi o resultado? Melhorou bastante a questão da dor. Sim, a gente tem aí, quando a gente fala, né, de cicatriz, vou dar esse exemplo dessa cicatriz mesmo aqui, tá? Uma cicatriz na região hipogástrica, é uma cicatriz de cesárea ou uma cicatriz de esterectomia, também pode ser, tá? A gente tem uma alteração dessa parte da minha pele, né? Uma alteração, quem sabe, sensitiva dessa região. Alguém aí tem cicatriz nessa região? Alguma? Tem. Você teve alteração da sensibilidade nessa região? Sim. É muito comum, tá? É muito comum mulheres terem alteração, perderem a sensibilidade dessa região, né? E o que pode acontecer, né? Às vezes, uma alteração dessa região aqui pode gerar uma dor lombar, pela via que a gente já falou, tecidual, por uma restrição de tecido fácil, uma restrição de mobilidade tecidual, como também por uma facilitação medular, né? Se a gente pensar que essa área aqui, ela recebe uma inervação sensitiva, correto? A inervação sensitiva dessa área, ela vem de um nervo que a gente chama de nervo ilho-hipogástrico. O nervo ilho-hipogástrico, ele faz a inervação sensitiva de toda essa região hipogástrica. E ele sai
lá das minhas vértebras lombares de T12, L1, tá? Então, uma aferência nessa região pode gerar, a nível ali medular, quando essa aferência chega no meu sistema nervoso central, o corpo ele não reconhece, né, qual estrutura. E ele vai mandar informação para todas as outras estruturas que têm relação com esse mesmo nível, como, por exemplo, os nervos, que dão a sensibilidade para essa região de T12, L1, como, por exemplo, que sai aqui da raiz de L1, a inervação que vai para o músculo psoas, né? A inervação motora do músculo psoas. Então, uma cicatriz gera uma facilitação medular a nível de T12 a L1, se tratando desta região, quando a gente fala, por exemplo, do nervo ilho hipogástrico, né? Chegando lá na nossa medula, pode gerar uma eferência a nível, por exemplo, da inervação motora do meu músculo psoas e causar uma hiperexcitação desse músculo. Ou também a nível vertebral, dos músculos pequenininhos ali da região de T12L1 ou dos ligamentos daquela região e gerar no meu paciente dor. E como que a gente consegue verificar? Como que vocês conseguem avaliar que esta cicatriz pode estar gerando dor, por exemplo, em T12L1? Qual teste? Vocês conhecem qual teste que pode dar essa informação para a gente? Vocês já ouviram falar do lift visceral? Ou lift da cicatriz? Sim. Sim. Como que a gente pode fazer? Quando a gente for fazer a prática, a gente vai fazer melhor esse movimento, tá? A gente pega, eu sou uma péssima desenhista, mas vamos lá, a nossa mão, tá? E faz um lift, tira a tensão dessa região, apoia a mão na região da cicatriz e como se eu quisesse fazer uma pequena pressão e elevar esse tecido. E aí eu peço para o meu paciente executar um movimento que dói. E durante a execução do movimento que dói, a gente vai avaliar se essa dor ela aumenta ou diminui. Se diminuir, a gente pode ter uma informação aí importante de que essa cicatriz ela está interferindo, né, na sintomatologia dessa dor lombar. Como também pode acontecer de aumentar, né? Aumentar muito essa dor. Isso não significa também que não tem relação. Tudo bem? Conseguiram entender mais ou menos essa via para uma determinada dor lombar? Principalmente... Eu não entendi essa parte da mão aí. Ah, tá. Então, essa parte da mão é assim. É como se você pegasse a sua mão... Vou sair aqui um pouquinho. A gente vai ver isso lá na prática, mas é muito interessante, porque a gente pode usar isso quando a gente fala de... Todos me vendo? Sim, né? A gente pode usar essa técnica de lift tanto para a parte cicatricial como para a parte visceral, quando a gente quer ver se está existindo alguma interferência, tipo de uma víscera ou de uma cicatriz, lá na sintomatologia do meu paciente, na sintomatologia ali, lombar, por exemplo. Quando a gente fala de cicatriz de cesárea, o que a gente vai fazer? Vou tentar ficar em pé aqui, meu espaço não é muito grande, mas vamos lá. Ó, eu vou pegar a parte abdominal, a região hipogástrica do meu paciente, vou apoiar a mão e vou fazer isso aqui, ó. Ok? E vou pedir para o meu paciente executar um movimento que ele sente dor.
E durante a execução desse movimento que ele sente dor, eu vou verificar se ele tem uma diminuição dessa sintomatologia, se ele tem um aumento da amplitude de movimento, porque às vezes ele fala assim, dói minha lombar quando eu faço flexão de tronco. Quando eu vou descer lá embaixo, dói a minha lombar. Aí você pede para ele fazer o teste, né? Você fala assim, então faz a flexão de lombar aí. Ele vai e faz. E aí você fala assim, você vai lá na região, faz o lift e fala assim, agora repete o movimento e verifica para mim qual é a intensidade da sua dor. Se essa dor diminui ou se essa dor aumenta. Tá? Entendeu, mais ou menos? Entendi. Tá, na prática a gente vai ver melhor sobre isso, tá? Mas isso você pode levar, por exemplo, quando a gente pensa em uma dor torácica. Meu paciente tem uma sensação de queimação torácica, né? Essa sensação de queimação torácica pode ser devido a um problema de estômago, por exemplo. Alguma patologia ali na região do estômago, ou alguma disfunção. E devido à inervação, tá? A inervação ali do estômago vai sair mais ou menos de torácica média, a inervação simpática, tá? E devido a essa aferência que vai causar, né, por uma disfunção do estômago, gerar sintomatologia a nível de coluna torácica média. E aí você vai lá no paciente, faz um lift em região de estômago e pede para o paciente fazer o movimento, ou você palpa o esclerótomo, palpa as vértebras e vê se isso interfere na sintomatologia dele. E se interferir, é a região que eu vou tratar. Porque não tem lógica meu paciente vir com uma dor lombar, por exemplo, ali no caso de uma cesárea, eu fazer o teste, ver que tem uma relação aquela cicatriz e não tratar a cicatriz, só tratar a lombar dele. Tá? A sintomatologia pode até diminuir, mas ela não vai cessar, porque a causa específica não está ali. Entendidos, pessoal? Perfeito. Ok, vamos voltar lá à tela. Então, aqui nós falamos da musculatura anterior, né? Tentando correlacionar aí com algum fator externo, né? Que pode alterar essas estruturas. E também a gente tem que pensar que se eu tenho um músculo fraco, né? Uma musculatura anterior de tronco fraca, ou uma musculatura muito hipertônica, eu vou ter alteração do movimento dessa região, tá? Agora, partindo para a parte posterior, a gente vai ter alguns músculos que vão ser importantes, que vão ser responsáveis por executar os movimentos que a gente fala de extensão de tronco, né? Em casos de hipertonia ou de falta de força, né? Fraqueza dessa musculatura, a gente vai ter uma alteração mecânica, como também a gente vai ter alteração de outras estruturas que eles podem estar relacionados, como, por exemplo, o ligamento ilio-costal. Ligamento ilio-costal, ele vai sair ali do sacro, do ilíaco, e vai até os processos transversos lombares. Então, ele sai do sacro, do ilíaco, perdão, aqui do sacro, sai dos meus processos transversos lombares e vai se inserir lá nas últimas costelas. Então, ele é um músculo que realiza a extensão do tronco, que em uma alteração das minhas costelas, em uma alteração do meu sacro ou alteração do ilíaco, pode alterar o tônus dessa musculatura. Nós temos o músculo serrátil posterior inferior. Esse músculo ele vai sair ali dos processos espinhosos de T12 a L2, mais ou menos, e vai se inserir ali nas minhas últimas costelas. Então, uma alteração a nível lombar, tóraco-lombar, ali na minha transição, gerando um espasmo dessa musculatura, eu posso alterar a mobilidade, por exemplo, das minhas costelas? Posso. Posso ter aí a presença de uma restrição respiratória?
Posso, né? Como o contrário também é verdadeiro. Uma alteração ali da região das costelas ou um espasmo muscular pode alterar a mobilidade aí dessas vértebras. Oi? Não está mostrando a imagem. Essa imagem aqui, eu tô riscando, tá vendo? Pois é, não está mostrando. Agora sim. Ah, tá. Eu acho que tá com algum retraso, então. Mas essa musculatura aqui, ó, tá de T12 a L2, mais ou menos, e vai se inserir. Você pode repetir as musculaturas de novo, a primeira e a segunda, que eu não consegui pegar? Tá, Por favor. tá, então. A primeira aqui, a gente tem o ilho costal, certo? Ilho costal. O próprio nome já diz a sua origem e a sua inserção. Ilíaco, sacro e a inserção lá nas costelas. Ok? Todas essas musculaturas que eu vou estar citando agora nesse slide, elas vão ter a função de fazer a extensão de tronco, tá? No caso do músculo iliocostal, a gente tem aqui o do outro lado, né? Bilateral sempre. E ele recebe, que eu também não comentei com vocês, uma inervação dos nervos torácicos de L1 a L3, tá? Então, além dele ter a sua inserção em ilíaco, em sacro, processos transversos e a inserção nas costelas, né, uma alteração aqui de L1 a L3 pode causar uma alteração motora desse músculo, que é de onde sai a sua inervação. E isso a gente pode levar para todos os outros músculos, tá? Por isso que quando a gente vai tratar, por exemplo, um músculo, se eu sei que meu paciente está com um aumento de tensão, uma hipertonia do músculo iliocostal, se eu não tratar a sua inervação motora, dificilmente eu vou conseguir quebrar, né, essa hiperexcitação que está gerando esse espasmo. Então, sempre antes de trabalhar ali em cima do músculo, eu vou ter que trabalhar sobre a sua inervação. Então, eu vou lá nas vértebras lombares e eu vou verificar se existe alguma disfunção àquele nível que está hiperexcitando o nervo, tá? Que dá a inervação motora, por exemplo, para esse músculo. Aí, aqui na outra imagem, tá, da direita, a gente tem o serrátil póstero inferior, que ele vai sair de T12 a L2 e vai se inserir lá nas últimas costelas. Além dele, de forma bilateral, né, fazer a extensão do tronco, ele vai fazer a depressão dessas costelas. Então, eu posso pensar que uma disfunção a este nível pode alterar a função dessa musculatura e, consequentemente, bloquear as minhas costelas e gerar uma restrição de mobilidade das costelas, alguma restrição respiratória. Foi? Agora, aqui nessa imagem central, todos visualizando já essa imagem central, né? Nós temos essa musculatura extensa, né, que vai lá do sacro até cervical, né? A musculatura, que são os multífidos, eles vão sair então do meu sacro e vão se inserir em todos os processos transversos na verdade, L5, né? Vai pegar sacro aqui, L5, até lá a minha cervical. Só que ele vai até a altura de C2. Ele sai dos processos transversos e sempre vai se inserir no processo espinhoso da vértebra superior. E por isso ele tem essa orientação, tá? E ele vai ter ali a função de realizar a extensão do tronco e de forma unilateral, né, ele vai fazer uma lateroflexão e pode realizar uma rotação da vértebra. Ele pode ser uma musculatura que, quando a gente falar de disfunções de rotação da vértebra, a vértebra está rodada para a direita, isso significa que esse músculo, às vezes, pode estar espasmado e ele impede que essa musculatura rode, né? Que ela execute o seu movimento mecânico de forma saudável, de forma normal. Tá um pouquinho lento aqui. Ah, agora foi. Esse outro músculo aqui, da parte inferior, tá? Vou até assinalar aqui, estão todos vendo, né?
Esse músculo aqui, ele é o longuíssimo, né? O longuíssimo vai pegar todo ao longo ali da coluna dorsal, coluna lombar. Ele vai ter a sua origem no sacro, crista ilíaca, tá? Processos espinhosos lombares, processos transversos torácicos e vão se inserir nas costelas. Esse músculo vai ser responsável por realizar a extensão, como a gente já havia falado, e de forma unilateral as lateroflexões. E a gente pode usar o mesmo raciocínio que a gente usou para esse músculo aqui, ó, para o ilho costal, a gente pode usar esse mesmo raciocínio para este músculo, tá? E por fim, né, o último músculo aqui da cadeia posterior, né, pensando em grandes músculos, porque depois a gente vai ver outros músculos aí menores e importantes também. A gente tem o grande dorsal, tá? O grande dorsal, ele vai sair aqui também ilíaco, vai pegar fáscia tóraco-lombar, tá? Vai ter ali a sua passagem pelos processos espinhosos torácicos e vai ter a sua inserção, não tá aparecendo aqui? Lá no úmero. E ele vai ter a função de realizar, além de forma bilateral, a extensão de tronco, como também ele vai realizar a adução e rotação interna do meu ombro. E agora eu pergunto para vocês, se eu tiver uma alteração ilíaca, por exemplo, causando uma tensão no meu grande dorsal, que sintomatologia eu posso ter nesse paciente? Repete, por favor. Digamos que eu tenho uma alteração do grande dorsal, tenho uma hipertonia do grande dorsal. Que restrição que esse meu paciente vai ter? De ombro? De ombro. Abdução e rotação. Abdução e rotação. Quem que vai sofrer muito com isso? Quem pratica esporte aí? Manguito? Isso, mas exercício. Alguém faz musculação, joga vôlei ou faz crossfit? Jogadores de vôlei e basquete vão sentir bastante. Isso. Jogadores de basquete, handball. Por quê? Os movimentos, né, que vão solicitar para a gente o movimento oposto, como por exemplo a flexão máxima, né, do ombro, uma rotação externa, vai estar bloqueado. Se eu tenho um espasmo, por exemplo, do meu grande dorsal, ele vai impossibilitar que esse movimento seja executado. E o que pode gerar um espasmo, por exemplo, do grande dorsal? Qualquer alteração dessas estruturas aqui. Então, às vezes, o meu paciente vem para mim com uma dor de ombro e eu trato esse ombro do meu paciente e esse ombro não melhora. Aí a gente pode começar agora a ampliar um pouquinho o nosso pensamento para essa região. Avaliar essa região, avaliar essa região, avaliar o tônus dessa musculatura e ver se pode estar interferindo lá na dor do ombro do meu paciente. Então, às vezes, um problema mecânico lombar, gerando uma sintomatologia a nível do ombro. Ou um problema mecânico do meu ilíaco, gerando uma sintomatologia do meu ombro. E isso aqui caracteriza, gente, o que a gente chama de diagnóstico, né? O pensamento osteopático, a linha osteopática. É você pensar que determinadas áreas podem gerar sintomatologia à distância. E é isso que a gente vai sempre estar em busca ou tentar descobrir. Tudo bem? Conseguiram seguir esse raciocínio? Como que funciona o raciocínio clínico? Podemos passar?
Ficou claro um pouquinho sobre esses músculos? Sim, tranquilo. Tá. Passando, então, dando continuidade para o sistema muscular, a gente vai falar agora de 3 músculos que são muito importantes também, tá? E começando por eles, a gente tem esse músculo aqui, que é o diafragma. Alguém já pensou em tratar o diafragma em um paciente que tem dor lombar? Sim. 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 Por qual Bastante. motivo você pensaria? O que te levaria a pensar que um diafragma poderia estar interferindo? Por conta da Conexão, a inserção de L1 e L3. Isso. As inserções dos pilares, né? A gente está vendo aqui, ó, a inserção dos pilares que eles vão de L1 a L3. É uma parte muscular ali do diafragma, né? O prolongamento ali do músculo que tem esse contato com a parte anterior das minhas vértebras lombares, de L1, L2, L3. Fora, né, todas as outras estruturas ali que podem estar envolvidas. Oi? Oi? Alguém falou alguma coisa? Tá dando eco, Sil, na sua fala. Ainda está dando eco? Agora não. Ah, ok. Acho que o meu celular estava perto. Então, ó, a gente vai ter aqui o diafragma, então, tá? O diafragma, ele vai ter as suas origens, né, no processo tifoide, aqui no corpo anterior, de L1 a L3, onde a gente pode ver a relação dele também com as vértebras lombares. A gente vai ter uma relação também com as últimas costelas, tá? Uma relação com as últimas costelas. Além que a gente às vezes esquece a relação dele aqui nessa porção com o músculo psoas, tá? Aqui nessa porção do diafragma a gente tem o ligamento arqueado medial, tá? Onde a gente tem uma inserção do psoas nessa região aqui do meu diafragma. Então, nós podemos ter patologias, disfunções a nível do músculo psoas, repercutindo sobre o meu músculo diafragma. E aí repercutir sobre todas as estruturas que ele tem relação, como, por exemplo, a lombar, L1, L3, como, por exemplo, estão vendo esses 2 orifícios aqui? No centro tendíneo? A gente tem a passagem aqui do esôfago, tá? Nós temos aqui, nesse outro orifício, a passagem da veia cava inferior, que vai fazer a drenagem de todo o sangue do membro inferior, tá? Então, se a gente pensar em uma alteração desse centro tendíneo, né, por uma contratura, por uma alteração do tônus dessa musculatura, a gente pode ter uma diminuição do calibre dessa passagem, né, e uma dificuldade no retorno venoso. E aí o paciente pode ter o que a gente chama de edema de membros inferiores. Podem ter, vocês já viram aqueles pacientes que têm umas veinhas no corpo? Ou na região lombar, ou na região abdominal anterior, mas é mais comum às vezes a gente encontrar em região lombar. Vocês já viram? Umas varicosinhas? Sim. Então, pode ser por uma congestão venosa que também pode vir a acontecer por esse nível, tá? E fora que uma alteração desse músculo vai alterar toda a parte abdominal, né? Quando a gente sabe, quando a gente faz uma inspiração, a gente tem uma descida do centro tendíneo, né? E a gente tem um trabalho da motilidade de todas as vísceras que estão nessa parte aqui
a abdominal, né? Como, por exemplo, a motilidade e a mobilidade dessas vísceras, né? Quando a gente faz a respiração, o diafragma desce, a gente movimenta todas essas vísceras aqui abdominais. E as vísceras que a gente pode ter em contato com ele, nessa região nós temos fígado, vamos ter estômago, vamos ter pâncreas, né? Lá mais em cima nós vamos ter coração, e todas essas vísceras vão estar relacionadas com o diafragma através de ligamentos, como por exemplo, a gente tem os ligamentos frenopericárdicos, nós temos os ligamentos gastrofrênicos, hepatofrênico. Então, qualquer disfunção dessas estruturas, né, podem interferir todas as outras. Uma disfunção do meu diafragma interferindo numa víscera, uma disfunção do meu diafragma interferindo numa mobilidade da minha vértebra, gerando dor lombar, tá? Isso aqui, essa parte visceral mais a fundo, vocês vão ver quando vocês tiverem a parte das vísceras mesmo, o módulo de fígado, quando vocês tiverem o módulo de estômago, aí vocês vão ver de forma mais a funda, né, a importância desse músculo quando se trata de sistema visceral. Mas pensando em parte mecânica mesmo, tá? A gente vai ter essa relação aqui através dos pilares do diafragma, com as vértebras de L1 a L3. Passando agora para a próxima musculatura, nós temos o músculo psoas, né? O músculo psoas, ele vai sair, né, ter sua origem lá nos processos transversos das vértebras e vai ter a sua inserção no trocânter do fêmur. A função dele vai ser realizar uma flexão da coxa femoral, né, com uma extensão, com uma rotação externa, perdão, uma flexão com uma rotação externa da coxa femoral, ou uma extensão lombar, ou aumento da lordose lombar, gerando uma hiperlordose. Quando a gente pensa de forma bilateral, tá? Se a gente pensar de forma unilateral, a gente vai ter um psoas que ele vai fazer com que a minha vértebra realize uma flexão lateral e uma rotação contralateral. Quase a mesma função do ECOM, do esternocleidomastoideu, que ele faz uma flexão da cabeça para um lado e gira contralateral. O meu psoas a esse nível, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai fletir a minha lombar para o lado do psoas contraturado, porém a minha vértebra ela vai girar para o lado contrário. Tá? E isso é muito comum em qual patologia? Escoliose? Escoliose. Isso aí. Tô procurando aqui, não tá aparecendo para mim. Deixa eu ver se vai aparecer agora quando eu mudar de imagem. Não. Depois eu procuro para vocês. Tem uma imagem de raio-x que ele aparece bem essa rotação da vértebra, tá? Depois eu dou uma procuradinha aqui para mostrar para vocês. É bem interessante. Aí aqui, o próximo músculo, a gente tem o quadrado lombar. O músculo quadrado lombar, ele vai sair da crista ilíaca, tá? Aqui da crista ilíaca. Ele vai ter uma relação com um ligamento que a gente falou lá atrás, que é o ligamento ilho-lombar, tá? E vai até os processos transversos de L1 a L5 e também uma relação ali com a minha última costela, com a 12ª costela, tá? O quadrado lombar vai realizar a extensão de tronco, quando a gente pensa de forma bilateral, e de forma unilateral ele vai fazer a lateroflexão. E aí, por ele ter essa relação
com o meu ilíaco, eu posso usar aquele mesmo pensamento que a gente usou lá atrás, quando a gente falou de outro músculo, tá? Uma alteração do meu ilíaco pode alterar, gerar uma tensão no meu quadrado lombar e repercutir sobre as minhas vértebras lombares, repercutir sobre a minha última costela. E alterar a mecânica do meu paciente. Professora, Oi. você falou da conexão do diafragma com pessoas. Ele também tem conexão com o diafragma, né? Isso. Vamos voltar um pouquinho lá, então, no diafragma. Aqui. Ele vai ter a conexão aqui, ó. Aqui dá para ver um pedacinho dele, ó. E o psoas também vai ter conexão. Através de 2 ligamentos. Se a gente tem o psoas fazendo conexão através do ligamento arqueado medial, o meu quadrado lombar ele vai fazer conexão com qual ligamento? Arqueado lateral. Ligamento arqueado lateral. Então, uma alteração de quadrado lombar, uma alteração de psoas pode repercutir sobre o meu diafragma, como também o meu diafragma pode repercutir sobre essa musculatura. Então, sempre é interessante, né, quando a gente tem, às vezes, um paciente com uma dor lombar, né, que tem uma contratura do psoas, eu avaliar como que tá esse diafragma. Porque, às vezes, esse diafragma pode estar desencadeando toda essa alteração no paciente. Tudo bem até aí? Com essa musculatura, pessoal? Ui, tô tentando voltar aqui, só tô indo para frente. Com relação ao diafragma, psoas e quadrado lombar, ok? Posso dar continuidade? Ok. Ok. Então, agora a gente vai entrar nos pequenos músculos, tá? Que são os músculos que vão ser responsáveis por fixar as nossas disfunções, né? Quando a gente falar lá uma disfunção, por exemplo, aqui eu tenho L3, correto? Uma disfunção de L3, uma disfunção de extensão, rotação e lateroflexão de L3. A gente vai sempre pensar, ó, num bloqueio articular, uma hiperestação do meu transverso espinhoso, né? Posso ter também dos interespinhosos, como também, lembra que a gente falou lá, os multífidos? Então, essas 3 musculaturas, elas podem estar sendo hiperexcitadas e gerando um bloqueio articular a nível vertebral do meu paciente. Então, intertransverso, aqui a gente também tem o intertransverso, tá? Medial e lateral, interespinhoso e depois os multífidos. Tranquilo, pessoal, essa parte muscular? Como que tá a cabecinha de vocês por enquanto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Vou aparecer aqui um pouquinho. E aí, pessoal? Como que estamos? Como que estamos indo? Muita coisa, muita informação. Me dei um feedback aí, como que tá a cabecinha de vocês. Oi, professor. Então, a Thelma, eu só me perdi um pouquinho na hora que você falou do serrátil, porque atinge a região respiratória e me interessou muito justamente por causa dessa causa, porque eu tenho um paciente que eu mexo na região torácica dela e ela sente muita falta de ar. E quando você me falou do músculo serrátil, eu me perdi só nisso, mas o restante está tranquilo em relação a mim. Tá, vamos pensar aqui comigo então.
O serrátil póstero inferior, por exemplo, ele tem a sua inserção, ele tem a sua origem ali em T12 e L2 e vai se inserir nas últimas costelas. A função dele é realizar a depressão da costela. Se eu tenho um espasmo, por exemplo, do serrátil, e ele causa ele fixa essas costelas em posição inferior, em depressão, quando eu realizar uma inspiração, eu vou conseguir realizar uma inspiração até a minha capacidade total? Eu acho que não. Por quê? Porque ele tá... Não sei te explicar. Porque durante o movimento respiratório tem a elevação das costelas. Isso, vai ter que ter uma elevação das costelas para expandir, né? Eu tenho que ter uma expansão da minha caixa torácica. Então, se eu tenho uma restrição a esse nível, eu não vou conseguir, né? Se minha costela ela não faz essa elevação, eu vou ter uma área que vai estar restrita. E essa área restrita, o que ela pode gerar no meu pulmão ali? Uma hipoventilação? Isso. Então, às vezes é interessante a gente aí pensar, tá? Será que essa musculatura está fixando, né? Se eu pego ali um paciente que tem uma hipoventilação da parte da base, né, do pulmão, vou verificar ali, a grosso modo, né? A gente sabe que doenças respiratórias têm diversas causas, mas se eu quero ventilar aquela região, né, se eu quero dar mais conforto respiratório, mandar mais oxigênio para aquela região, eu preciso melhorar a mobilidade dela, né? E essa poderia ser uma via para melhorar essa mobilidade. Entendido? Entendi, perfeito. Ok. E isso você pode levar para todas as outras musculaturas que têm a relação ali com a inserção nas costelas. Como, por exemplo, o ilho costal, que a gente viu também. Tá bom. Tá bom? Tá ok. Ok. Pessoal, como que vocês estão? A gente tem 15 minutinhos antes de dar meio-dia e a gente vai entrar em outro assunto que é um pouco mais complexo, né? Que é o plexo lombar. O plexo lombar é um pouquinho extenso. Eu sei que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de ver aquele emaranhado de fiozinhos, né, saindo da coluna. E a gente vai tentar simplificar aqui da melhor forma possível. E eu preciso que vocês estejam com a cabecinha descansada. Vocês acham que a gente pode começar agora? Vocês querem deixar esse assunto para depois do almoço? Ou a gente já pode começar agora? E depois a gente volta recapitulando. Me dei um feedback. Acho melhor depois, hein? Eu também acho, porque mexeu um Eu pouco. também acho melhor. Lá. Depois. Daqui a pouco volta mais peixe. Esse aí, né? Tá, muito bem. Então, antes da gente entrar em plexo lombar, gostaria de ver a carinha de vocês novamente. Alguém tem alguma dúvida com relação à parte óssea? Com relação à sua aplicabilidade, alguém tem alguma dúvida? Onde que eu vou usar isso, né? Onde que eu vou usar essa parte óssea que eu usei? Onde eu vou usar essa parte ligamentar ou essa parte muscular? Vocês conseguem, a partir do que a gente viu até agora, aplicar isso em algum paciente de vocês, de alguma forma? Ou vocês conseguiram, à medida que a gente estava falando ali, lembrar de algum paciente? Poxa, posso ver isso no meu paciente. Não, lembrar, eu lembro, porque esse final de semana aconteceu quase isso aí. O paciente chegou com uma dor lombar, né, encaminhada para fisioterapia, com uma dor irradiando para a altura do diafragma, musculatura. E aí eu trabalhei o quadrado lombar dele e o diafragma. Ele sentiu uma boa melhora. Sim. E quando a gente fala de diafragma, eu esqueci até de comentar com vocês, mas já que você tocou no assunto, quando a gente fala de diafragma, a gente comentou ali atrás que quando a gente trata uma musculatura, a gente tem que tratar a sua inervação. Correto? Qual que é a inervação do diafragma? Quando a gente trata de diafragma, vocês têm costume de tratar a inervação dele? O frênico. Isso aí. Que sai lá
lá de longe, né? Quando a gente pensa em lombar. Sai lá da vértebra cervical de C3 e C4. Então, quando a gente trata um diafragma, vale a pena a gente ir lá na cervical, avaliar como que está a cervical desse meu paciente, né? Avaliar a saída desse nervo, ver se tem alguma restrição, né? Alguma estrutura que está ali pericitando esse músculo e está causando um espasmo, por exemplo, do meu diafragma. Então, sempre, antes da gente tratar o músculo, gente, a gente não falou pouco da inervação dele ali, mas vale a pena vocês pegarem um pouquinho quando vir um paciente, por exemplo, uma paciente com dor lombar e tem um espasmo do psoas. Ok, vamos tratar o espasmo do psoas. Mas quem inerva esse psoas? Da onde está saindo, né, a raiz nervosa? Então, eu ir lá na origem dessa raiz nervosa, como por exemplo de L1, L3, e avaliar, né, se essas vértebras estão movimentando bem, se não estão movimentando, se tem alguma estrutura que pode estar comprimindo a saída do nervo e pericitando ele, né, e gerando esse espasmo no ramo motor. Então, a gente sempre vai fazer essa correlação. Antes de tratar o músculo, vamos lá liberar a sua inervação. Assim como o Paixão falou muito de vocês, a gente vai falar logo à frente um pouquinho sobre o sistema arterial, né? A gente sabe que artéria, veia e nervo, eles vão caminhar juntos, né? E um músculo, para estar funcionando bem, ele precisa ter uma boa inervação e uma boa vascularização. Porque senão não chega nutrientes o suficiente para ele contrair e relaxar de forma eficaz. Tá? Certo, mas também você está falando de tratar a parte da inervação, pegando lá na sua origem, na sua raiz. Isso, Mas o problema pode também não ser necessariamente lá na sua raiz, pode ser no meio do trajeto. No seu trajeto, isso aí. Que vai ter todo o seu trajeto por essa região. Então, eu vou avaliar a cervical, vou avaliar, às vezes, a minha região torácica, até chegar no abdômen. No abdômen não, no diafragma. Tá? E vocês vão ver muito isso, né? Quando a gente falar, por exemplo, quando vocês tiverem a parte de ciáticas, né? Vão ter um módulo só de ciáticas, né? Todo o trajeto do nervo ciático e todos os pontos possíveis de compressão de um nervo ciático. Ou quando eu tiver um paciente que tem, vou dar o exemplo aqui de membro superior, tá? Que vocês conseguem ver melhor. Quando eu tenho um paciente que tem uma queixa de irradiação para o membro superior ou uma queixa de formigamento do membro superior, né? Essa sintomatologia me faz pensar em uma alteração vasculonervosa, correto? Uma alteração dessas estruturas, que podem estar sendo comprimidas, por exemplo, a nível foraminal, na saída do nervo, que podem estar sendo comprimidas a nível muscular, porque ele tem a sua passagem ali pelos interescalênicos, né? Quando a gente fala de plexo braquial e todo o feixe vasculonervoso, tá? Pode estar sendo comprimido a nível da passagem dele aqui na parte costoclavicular, peitoral menor, bíceps, tríceps, aí vai depender do ramo, né? E da área, se é mais anterior, se é mais posterior, pode ter um ponto de compressão aí. E isso vai acontecer com todos os nervos que percorrem esse longo caminho, né? E um outro exemplo é o ciático. O ciático ele pode estar ali sendo comprimido na saída dele, né? Na região lombosacral. Pode estar sendo comprimido a nível do piriforme, correto? Pode estar sendo comprimido aí ali mais embaixo a nível dos meus isquiotibiais, depois a nível da minha cabeça da fíbula, da parte superior, a nível mais inferior a parte dos meus gastrocnêmios e a nível mais embaixo lá perto do pé, né? Quando a gente pensa em fibular, a nível da cabeça inferior da fíbula. Então a gente vai ter vários pontos de compressão. E quando a gente pode encontrar, por exemplo, mais de um ponto de compressão de um nervo. E aí a gente vai chamar de síndrome de double crush. A síndrome de double crush ela caracteriza mais de um ponto de compressão a nível nervoso.
E isso acontece muito, gente, quando fala, pensando em sintomatologia do paciente. Quantos pacientes, alguém até falou aí ali atrás pra gente, deu exemplo de uma paciente que fez uma artrodese e ficou com dor depois. Né? Às vezes o paciente tem lá uma sintomatologia a nível de membro inferior, uma ciatalgia acompanhada de dor lombar, o médico vai lá, faz uma artrodese e isso não melhora. Por quê? O problema não estava ali, né? Na região das vértebras em si. Poderia estar muito próximo, por exemplo, no piriforme. E poderia ser sanado de uma forma muito mais simples. Tá? Exatamente, esse é o meu paciente. E aí a questão que ele foi parar lá é por conta das dores e de muita parestesia, muita dormência, muito formigamento em membros inferiores, pegando exatamente a parte mais inferior. E eu penso logo em relação à alteração de ilíaco, em relação à alteração de piriforme, porque afinal de contas, aonde ele está falando é por conta provavelmente de uma alteração ainda pelo trajeto, e que não foi solucionado simplesmente com a artrodese. Sim. E a recorrência disso é muito grande, muito grande. A quantidade de cirurgias que são realizadas e que não resolvem o quadro do paciente é muito grande. E até tem estudo mostrando que pacientes que fizeram cirurgia, comparando com pacientes que não fizeram cirurgia, ao longo de um ano, chegaram ao mesmo ponto. Né? Ao longo de um ano, ambos apresentavam o mesmo nível de dor, quando comparado a quem não fez a cirurgia. E aí vale a pena, né, às vezes, a gente fazer o paciente enxergar, né? Será que vale a pena mesmo fazer a cirurgia? Será que não vale a pena? É muito difícil, né? É um tiro no escuro. Mas na maioria das vezes, o melhor é não fazer. A não ser que você tenha perda motora, né? Eu peguei uma paciente que ela tinha uma hérnia extrusa, né? Uma hérnia extrusa caudal, que ela, do nada, foi perdendo o movimento das pernas. Ela perdeu o movimento das pernas e ela não tinha força para parar em pé, por exemplo. Né? Teve toda aquela sintomatologia motora, neural motora. E aí, o procedimento foi ela fazer uma laminectomia, né? E uma retirada ali do núcleo, né? Que estava comprimindo a raiz nervosa. E na aula, eu não sei se é nessa aula ou na aula de imagem, de diagnóstico, eu tenho justamente essa imagem da minha paciente, do exame dela, e tenho uma foto da hérnia, da retirada da hérnia. Vocês já viram? Depois eu mostro para vocês uma foto real, né, da hérnia dela, o tamanho da hérnia dela de 3 centímetros, que estava comprimindo ali a raiz nervosa dela. Mas aí é sempre em último caso, né? A gente sempre tem que avaliar muito e tentar todo o tratamento conservador antes de chegar a uma cirurgia. Muito bem, pessoal. Mais alguma questão? Alguém quer dividir algum caso? Alguém tem alguma dúvida de algum paciente aí? A gente tem mais 5 minutinhos, mas a gente pode sair antes, se ninguém tiver nenhuma dúvida, e estiverem todos com fome, loucos para levantar um pouquinho, se mexer um pouquinho e despejar a mente disso. Então, essa questão que você está falando aí da cirurgia, ela é muito importante, porque eu tenho uma paciente recente que chegou para mim tem um mês e meio, mais ou menos, e é uma paciente que ela já chegou para mim com esperando apenas a liberação do plano de saúde para ela fazer a cirurgia de uma protusão lombar. E aí eu avaliei e consegui conversar com ela e meio que convencê-la, ou pelo menos colocar para ela uma possibilidade de não fazer a cirurgia, pelo menos agora. Deixar essa cirurgia para mais para frente e a gente tentar um trabalho. Eu trabalho com quiropraxia também, e aí a gente começou a trabalhar com ela em cima disso. E aí ela foi para um outro profissional, o outro profissional disse que realmente não precisava fazer uma cirurgia, mas sugeriu um outro procedimento invasivo, que é
ou fazer uma medicação, alguma coisa assim, que eu não me recordo agora qual seria o procedimento. E aí eu de novo conversei com ela e vi se realmente era uma carta que ela poderia usar nesse exato momento. Por quê? Porque já na primeira avaliação, e eu normalmente avalio e já faço um atendimento para alívio de dor, no primeiro momento, ela já sentiu uma melhora absurda. Então, às vezes, não necessariamente você precisa fazer uma cirurgia de imediato. A gente entende que o paciente quer ficar livre da dor. E, às vezes, ele acha, no caso dessa paciente, que fazer a cirurgia ou qualquer outro procedimento invasivo, não necessariamente cirúrgico, não necessariamente fazer uma artrodese, ele vai fazer essa cirurgia e ele vai ficar livre da dor 100%. Que era o caso dessa paciente. Ela achava que ia ficar livre da dor 100%. E aí não é assim que funciona, né? Eu acho que a orientação é muito importante e o conhecimento de você conseguir aplicar tudo que a gente está aprendendo no atendimento é muito importante. Que ela acabou não tendo mais praticamente está sem sintomas. Só quando o tempo esfria um pouco mais que ela sente um pouco de dor, 10% do que ela chegou para mim em relação à dor. Isso é muito importante. E quando a gente fala de dor lombar, né? Ainda mais dor lombar crônica. Hoje o tratamento da dor lombar crônica ele está indo para um caminho já mais específico, né? De atividade, exercício, e seguindo muito o modelo biopsicossocial, onde a crença do paciente é muito limitante, né? Para uma reabilitação, por exemplo, de dor lombar. A dor também está seguindo um caminho de estudo aí que está sendo muito legal, que é algo que eles trazem que acontece a nível do sistema nervoso central. Então a dor ela vai acontecer, né? O paciente vai sentir de acordo com a vivência que ele já teve, com a experiência que ele teve. Então por isso que a gente encontra pessoas que têm uma hérnia gigante e não sentem nada, e pessoas que têm uma protusão pequena e tem uma sintomatologia muito grande. Que além do que a gente falou lá atrás, do posicionamento, tem essa questão também da vivência, da experiência com relação à dor, né? Como o sistema nervoso central dele vai processar essa informação. Algumas pessoas processam de uma forma mais acentuada e outras nem tanto. E isso vai interferir na intensidade da dor do paciente. Então, são vários, quando a gente fala de dor lombar, até agora a gente falou muito de mecânica, muito de estrutura, né? Mas quando a gente fala de dor lombar, né, dor lombar crônica, a gente tem uma gama aí de possibilidades, né, de acontecimentos que podem estar interferindo ali nessa questão do paciente. Pessoal, meio-dia em ponto, pontualidade britânica. Vamos sair para almoçar um pouquinho e voltamos daqui 1h30. 1h30 estamos aqui conectados com a cabeça aberta para falar um pouquinho de plexo lombar. Ok? Nos vemos daqui a pouco, então. Bom almoço para todos e logo, logo estamos de volta. Vou deixar aqui de apresentar a minha câmera. Qual o horário de retorno? 1h30. Tá. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau, até.